Olá, brasileiro cansado! Aqui a gente fala tudo sobre tudo, só que não tudo ao mesmo tempo. E o tema do vídeo de hoje é escolhas. As boas, as ruins e como lidamos com elas depois de tomá-las. Para começar a destrinchar esse assunto de escolhas, eu quero começar falando sobre alimentação. Porque quando a gente escolhe o que a gente vai nos alimentar, ou a gente nos nutre ou nos adoecemos. Um dos dois. Só tem esses dois caminhos. Se a gente tem uma alimentação recheada de industrializado, de produtos alimentícios e muito pobre de alimento de verdade, no futuro a gente vai colher as consequências das nossas escolhas, né? Diabetes, câncer, doença, obesidade, que a gente já tá ali do ladinho dos Estados Unidos para isso. Enfim, se a gente toma decisões alimentares com comida de verdade, a gente vai estar plantando um envelhecimento mais saudável. E assim, a indústria farmacêutica está para a indústria alimentícia, assim como o banco está para o dinheiro. Mas isso é um tema para outro vídeo, eu não vou discutir isso aqui. E muito tempo da minha vida, eu sempre olhei os alimentos como se eu tivesse medo deles, porque eu tive muitos problemas alimentares. Depois que eu mudei o meu mindset, depois que eu superei os meus traumas, depois que eu olhei para as coisas ruins que tinham acontecido na minha vida, vivi todas essas coisas ruins, senti elas acontecendo, passei por isso, olhei pra minha vida e falei, ei, tá na hora de começar a viver e não ficar sobrevivendo, bora reagir, bora reagir, bora reagir. Eu comecei a tomar decisões saudáveis pra minha vida. Comecei a preparar aquilo que eu ia comer, eu comecei a escolher melhor aquilo que eu ia comprar, eu comecei a pensar com que frequência eu ia comer aquilo que eu tinha muita vontade, muito desejo. E a gente tem a mania de achar que a gente tem que realizar todos os nossos desejos, né? Mas a gente, como adultinho, deve ser um pouco mais responsável e entender que a gente tem que realizar os nossos desejos a todo momento. Não é porque todos os dias eu vou terminar de comer e me dá vontade de comer um chocolate, que eu vou lá comprar uma barra de chocolate e comer aquela barra de chocolate porque eu tenho desejo e eu tenho como comprar. Quem tem desejo é criança e quer realizar porque senão a criança fica doente. A gente, como adultinho, pelo menos eu, preciso ser responsável pelas minhas escolhas e depois que eu fizer uma escolha, tomar uma decisão, a consequência é problema meu. Tá doendo? Não é legal que doa, mas a partir do momento que eu escolho algo, eu tenho que lidar com a consequência daquilo. Ai, eu escolhi comer uma barra de chocolate porque eu mereço, porque eu tô triste, tá tudo bem. Aí eu vou comer aquela barra de chocolate. E eu posso me usar como exemplo, tá? Porque eu tenho um histórico muito grande de transtorno alimentar. Entendo muito bem como que é essas loucuras que acontecem na nossa cabeça. Mas não adianta eu comer uma barra de chocolate e me aliviar por 10 minutos e depois disso me sentir culpada, péssima, meu rosto encher de acne, ficar me sentindo horrível, com a autoestima no chão. Melhor eu lidar com a frustração, resolver aquilo e resolver esse problema emocional de outra forma. Então, assim, nós precisamos entender quais são as nossas vontades, entender os dias que você precisa comer algo diferente, que você tem vontade, e não fazer disso um hábito, uma rotina. Ah, eu preciso disso todos os dias. A partir do momento que você precisa de algo todo dia, já é um vício. Ah, mas eu sou viciada em café. Eu preciso de café todos os dias. Eu reconheço isso. Ah, mas o café pode dar isso. É uma escolha que eu tô tomando. Aí a consequência daquilo é problema meu e eu tenho que lidar, entendeu? Então, com esse vídeo eu quero muito trazer essa ideia. As suas escolhas são suas, você é livre para escolher o que você quiser. A consequência das suas escolhas é um problema seu. Ah, mas eu escolhi isso e foi inconsciente. Por que tem as nossas escolhas inconscientes que a gente toma por impulso, né? Por exemplo, as escolhas alimentares que a gente tem fome emocional e não uma fome que realmente a gente precisa nutrir o nosso corpo. A fome emocional, a maioria dos problemas de compulsão alimentar, eles se veem assim, se seguem de uma compulsão alimentar por uma fome emocional, eles não vão ser supridos com uma fábrica inteira de chocolate ou com uma fábrica inteira de salgadinhos. Eles vão ser supridos quando o problema emocional for resolvido. E enquanto a gente não começar a olhar pra gente, buscar o autoconhecimento, ir em busca de respostas que a gente não encontra dentro da gente, buscar ajuda, a gente vai continuar num loop infinito, tomando decisões erradas, fazendo a mesma merda, preso no mesmo ciclo e culpando Deus, a sociedade, o diabo e o mundo. Então,
o poder das nossas escolhas vai impactar diretamente na nossa vida. Quando a gente destrincha aqui de novo para um outro assunto, escolhas profissionais, decisões, né? Eu gosto de falar de tomada de decisão quando eu entro no âmbito profissional, coloco a minha skin de executiva e gosto de falar sobre tomada de decisão no âmbito profissional. Porque tomada de decisão é uma coisa muito séria. A tomada de decisão, ela vem quando a gente precisa fazer uma movimentação na nossa vida, igual eu disse anteriormente, que pode causar uma turbulência, pode nos dar uma chacoalhada assim ao ponto de, eita, vou naufragar. Então, a tomada de decisão é uma coisa um pouco mais séria. E quando a gente fala de uma tomada de decisão, por exemplo, no meio corporativo, né? Se eu sou uma gerente e eu tenho que tomar uma decisão, se eu sou uma gerente séria, né? Vamos falar assim que tem muita gente, muitas empresas por aí que leva a gerência como se estivesse conduzindo um carrinho de bate-bate. Mas se eu sou uma gerente séria e responsável, levo a sério os princípios e valores da empresa, levo a sério aquilo que é da minha responsabilidade, antes de uma tomada de decisão, eu vou analisar a situação. Eu vou pensar nos prós e nos contras. Eu vou pegar a galera que é do conselho, né? No caso, vamos falar de uma empresa séria. Eu vou pegar uma galera que é do conselho da empresa, vou sentar com essas pessoas, vou explicar a situação, vou analisar tudo de acordo com fatos, não de acordo com sentimentos, né? Porque tomada de decisão para mim é isso. E aí a gente vai pensar em tudo que tá acontecendo e chegar numa decisão aonde existe um equilíbrio para ambos os lados, quando envolve outras pessoas. A tomada de decisão, ela é algo que vai impactar na vida da minha vida, na vida de outras pessoas. Então a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade para tomadas de decisões, coisas que algumas empresas, elas, né, a gente, pela experiência e bagagem que eu tenho, eu falo. Algumas empresas, elas funcionam com base em coleguismo, né? Elas não existem a tomada de decisão com ferramenta que a empresa oferece. Existe a tomada de decisão com base no que eu sinto pelo meu coleguinha. Eu acho que a maioria das empresas tinha um puta potencial para ser algo maior, se eles realmente funcionassem como empresas, se as pessoas entendessem que elas precisam ter um bom relacionamento com todos os que estão no ambiente, mas que elas estão ali para oferecer o melhor trabalho e não para ficar agradando os outros, né? Que elas estão ali para ser transparentes e para tomar decisões sérias e não fundamentadas em emoções. Que algumas empresas, elas têm um potencial incrível, mas elas pecam na tomada de decisão por ter esse lance de relacionamento, né? E, enfim, Brasil, a maioria das empresas é assim. Que a gente tem que ter cunhão para aguentar o retorno daquilo na nossa vida. Eu sou uma pessoa muito sanguínea. Então, quando eu já tomei muitas decisões impulsivas, e eu sempre lidei com o caos que vinha de volta. Mas, a partir do momento que eu comecei, antes de ir com o meu impulso, porque eu tô aqui e aí alguma coisa me provoca, eu falo assim, O nosso temperamento, gente, ele é igual a raiz do nosso cabelo. Por mais que você faça procedimentos, ela vai crescer de novo. Então, assim, por mais que você tenha um autocontrole, o seu temperamento, ele grita, né? Então, assim, eu tive várias decisões por impulso. Eu segurei o cunhão de todas elas. Mas é muito importante quando a gente aprende a olhar a diferença e falar assim, putz, poderia fazer isso agora. Não vou fazer porque eu não quero resolver esse problema. Então, deixa pra lá, sabe? Então, assim, as nossas escolhas nos escolhem. O prazer do seu prazer não vale a pena se depois de 10 minutos que você sentir prazer, você já sentiu um arrependimento. Isso serve para uma barra de chocolate, para uma recaída em relacionamento ruim. Vou deixar o vídeo de hoje para vocês refletirem sobre as escolhas que vocês fazem na vida de vocês e sobre as tomadas de decisões. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Que você tenha uma semana incrível. Beijo!